Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, professor Moraes, do Física AI, dando prosseguimento a esse nosso projeto, né, que vai nos levar até o dia da prova do Enem. E nesse material nós temos aí notícias de 2025 que, dentro do contexto, se transformaram em questões inéditas para o Enem, explorando habilidades e competências. Sempre lembrando para você que isso é uma coisa que você pode treinar para você melhorar em muito a sua resolução, seu desempenho na prova do Enem. Então, uma coisa que a gente sempre faz é ler as alternativas para a gente, de repente, associar a conceitos, né, que você aprendeu na física para aplicar no cotidiano. Então, eu vou ler as alternativas, você vê que não tem número, então não é necessariamente um pretexto, deve existir um contexto na questão para que, né, o comando da questão e as alternativas conversem. Então, sudorese, produção de suor na letra E, aumenta a condutividade térmica. Olha, a ideia da sudorese basicamente é a produção de água. E a água tem alto calor específico. Uma vez que a água tem alto calor específico, ela precisa de muita energia para poder sofrer uma variação de temperatura e também precisa de uma energia razoável para mudar de fase. E a condutividade térmica é um conceito que não está necessariamente associado, por exemplo, à terceira e última parte da informação. Sudorese aumenta a condutividade térmica entre a pele e o ar, ajudando o resfriamento do corpo? Não, na verdade, a produção da sudorese, ela facilita o resfriamento do corpo à medida que você vai utilizar a energia do corpo para evaporar a água. Uma vez que você retira a energia do corpo, você diminui a temperatura corpórea para que você não tenha um superaquecimento como uma máquina térmica e entre em mau funcionamento. A letra E não faz sentido algum. Letra D, o corpo diminui a produção de suor em ambientes quentes. Não, na realidade, ele aumenta. A sudorese consome calor do ambiente? Não. O suor consome calor do corpo, da pele. A evaporação do suor sobre a pele retira calor do corpo? Boa, pois há mudança de fase da água do líquido para o vapor. Verdade. Muito interessante essa alternativa B. Ela está sendo a que mais nos atrai no momento. E a sudorese libera energia sob a forma de luz infravermelha. Não, na realidade, o calor, né, na forma de luz infravermelha, ele emana do seu corpo, assim como emana do meu. Independente de a gente estar suando ou não, a gente está constantemente emitindo calor na faixa do infravermelho. Então, letra A, não. Então, letra B, apesar de a gente não ter lido nada da primeira parte, vamos só ler para tirar um desencargo de consciência. IA, inteligência artificial, e ondas de calor fazem o consumo de energia disparar. Verdade. À medida que você tem as cidades tecnológicas, os supercondutores que precisam de uma demanda de energia muito grande e de água, é verdade. Isso nos causa alguns problemas no meio ambiente, é verdade. Inclusive, faz o consumo de energia aumentar. Liga o ar-condicionado, a gente sabe como é que vai aumentar. Quando estamos sob uma onda de calor intensa, nosso corpo tenta regular a temperatura interna. Verdade, um dos mecanismos é aumentar a sudorese, isto é, produzir o suor para evaporar a água da pele. Alternativa correta, letra B, realmente, você tem aí a habilidade 20 e a competência 5. Não que você tenha que decorar, mas é para você entender que é recorrente nesse tipo de questão do Enem, que você tenha que utilizar os conhecimentos da física para explicar os fenômenos naturais e tecnológicos, como a produção de sudorese e o resfriamento dos computadores que produzem no nosso dia a dia a nossa IA. E a habilidade 20, que é reconhecer os processos de transferência de calor e mudanças de fase do corpo humano e ambiente. Legal? Vamos para a próxima questão. Lei de Ohm, na letra A, pois a corrente elétrica gera uma resistência no circuito que impede a dissipação de calor. A lei de Ohm, pelo que me parece, não diz muito isso, né? A lei de Ohm fala muito a respeito do comportamento do resistor, se ele é constante ou se ele é variável, U igual a R vezes I, onde R é a resistência do seu resistor, que ela pode ser constante ou variável,
indicando que ele vai ser um resistor ôhmico ou não ôhmico, mas a primeira lei de Ohm está valendo para esse par de coordenadas tensão-corrente. Ou ainda, a respeito de características do seu fio, que são o material de que é feito, resistividade, comprimento do fio e a área da seção. A letra B fala de um negócio chamado de eficiência de Joule, o fato de que os condutores internos resistem à passagem da corrente, transformando parte da energia elétrica em calor. Eficiência de Joule é um nome um tanto quanto eu diria para você pouco usual para a gente, não é verdade? Nós, na realidade, falamos em efeito Joule. O efeito Joule, sim, com esse nome a gente conhece, que é exatamente a passagem da corrente elétrica num resistor que vai converter energia elétrica em térmica. Princípio de Arquimedes, que o deslocamento do ar frio e quente ao redor dos equipamentos gera sustentação térmica. O princípio de Arquimedes, ele está associado a uma força que a gente conhece como empuxo. O empuxo é aquela força de caráter ascensional, ou seja, ela tende naturalmente a elevar os corpos para cima, uma vez que eles estejam imersos em um fluido. Então, não tem muito a ver com relação ao deslocamento de ar frio e quente ao redor de equipamentos que gera sustentação térmica. Muito estranha essa informação. Quando você tem regiões de ar quente e frio, você pode ter corrente de convecção, desde que você tenha a fonte térmica colocada na posição correta. Você deve lembrar disso, né? Ar-condicionado não deve ser colocado próximo ao solo, tem que ser colocado mais próximo do teto. Para quê? Para que o ar frio mais denso desça e o ar quente menos denso suba. E aí você vai ter uma eficiência térmica maior, boa. Radiação de corpo negro. A gente aprende que quando a gente fala na parte de transmissão de calor, que o corpo branco, o espelho ideal, ele reflete a energia que incide sobre a sua superfície com uma eficiência muito grande. Tanto é que se ele for um espelho ideal, um corpo branco ideal, ele reflete 100% da energia que vai incidir sobre ele. E o corpo negro ideal, ele absorve 100% da energia que incide sobre ele. Porém, do mesmo jeito que ele absorve com muita eficiência, ele também, uma vez aquecido, ele irradia com uma eficiência muito grande. Então, comparativamente, um corpo branco ou um espelho ideal e um corpo negro, ambos a mesma temperatura. Quem irradia mais rapidamente? Ou no português muito claro, quem esfria mais rapidamente? O corpo negro, tá? E ele fala aqui, radiação do corpo negro, pois os servidores emitem luz visível proporcional à sua temperatura, requerendo refrigeração. Uou! Se ele estiver emitindo energia na faixa visível, é uma lâmpada com filamento, né, gente? Não, na realidade, ele vai emitir luz na faixa não visível. Infravermelho é o que a gente normalmente espera de uma questão do Enem, que ele direciona. Então, irradiação de calor, sempre, em radiação térmica, sempre na faixa do infravermelho. E lei de Newton no resfriamento, que descreve como um corpo quente troca de calor com o ambiente para diminuir sua temperatura. Olha, vou falar uma coisa para você. É a mais que de repente se tornaria para mim uma surpresa, né? Por quê? Porque não é uma coisa que de repente é muito citada para a gente no Enem. Então, eventualmente o Enem faz uma consideração de um assunto que a gente não conhece para que a gente possa aprender com a prova. E eu escolhi exatamente a letra E. Eu fui muito animadinho aqui, não escrevi, né? Radiação de corpo negro. Deixa eu escrever aqui. Corpo negro absorve mais rápido e também irradia mais rapidamente. A velocidade com que ele transmite é muito grande. E a letra E realmente é verdade, porque para você ter os equipamentos, por exemplo, de um data center,
com a temperatura de funcionamento normal, é essencial que você permita que o calor gerado pelo equipamento internamente seja transferido rapidamente para o ambiente externo, o que realmente ocorre segundo a lei de Newton do resfriamento, que fala que a taxa de resfriamento de um objeto ela é proporcional à diferença de temperatura entre ele e o seu ambiente. Confere? E aí é verdadeiro, e aí novamente você tem para nós aí as informações de competências e habilidade. A competência ainda é a competência 5 das transferências de calor, tá? E a habilidade que você tem, se eu não me engano, é a habilidade 18, que é você relacionar os fenômenos de eletromagnetismo, que não é o caso, mas de transferência de calor em sistemas tecnológicos. Habilidade 18. Legal? Letra E, confirmando para você. É sempre bom, né? Porque a gente não fala assim, não tem o que não cai no Enem, tem o que falta cair. E quando ele pede uma coisa que está um pouco fora do ponto da curva, é esse tipo de questão que você acabou de fazer comigo. Você faz por exclusão, o que sobrou só pode ser verdadeiro. Eu não escutei. Foi porque o professor não deu? Não, foi porque ele pegou uma exceção de uma regra ou de repente citou um fluxo de calor com outro nome, como lei de resfriamento de Newton. Bacaninha? Então vamos lá. Questão número 3. Movimento retilíneo uniforme, capacidade de se dispersar facilmente no ar, coerência e alta concentração de energia no feixe direcional, interferência destrutiva entre ondas luminosas, refração total da luz atmosférica. Cara, olha o tanto de informação que ele falou. Cinemática, ondulatória, fenômenos ondulatórios, aí não tem jeito. Vou ter que ler a questão. Então fala assim, outubro de 2025. Israel usa lasers, laser, para derrubar mísseis. Conheça o sistema raio de ferro. Como foi muito divulgado esse sistema de defesa antiaérea que você tem, desse conflito que você tem na faixa de Gaza, foi divulgado muita tecnologia. E apesar de não ser bélico, não ser belicista, eu achei interessante o que ele utiliza, independente que seja uma arma de destruição ou de defesa, tá, gente? Então não é levantar nenhuma bandeira, por favor, mas sim discutir a tecnologia. Lasers concentrados para interceptar mísseis em pleno voo. O princípio físico envolvido nesse tipo de tecnologia está diretamente relacionado à propagação e interação da luz com a matéria. O sucesso do uso do laser para neutralizar um míssil depende principalmente de qual propriedade física do feixe de luz. Então, se é luz, não vamos falar do seu movimento retilíneo uniforme em qualquer meio, porque você sabe que se ele mudar de meio à luz, ele tem uma variação de velocidade e aí você tem um fenômeno associado à refração. Aí ele deixa de ter uma velocidade constante e varia de velocidade. Então, com certeza, a letra A não deve ser. Por um motivo semelhante, a refração também não é legal. Mesmo porque refração total é um fenômeno que eu não conheço. Eu conheço a reflexão total, que é um caso extremo da refração, onde a luz ela muda de meio, ganhando velocidade, se afastando da normal, se afastando tanto que ela retorna ao meio de origem, e ao retornar ao meio de origem, você tem um fenômeno da reflexão total. Nada a ver com a refração total. Interferência destrutiva de ondas luminosas, o que também não faz muito sentido. Por quê? Porque a interferência, quando ela é construtiva, ela produz uma região de brilho, e destrutiva de ausência de luz. Então, não deve ser uma concentração de luz. Capacidade de dispersar. Olha, dispersar ela não concentra. É um problema de vocabulário e bom senso. E aí, coerência, ou seja, todos têm a mesma direção e sentido, coerentes, e alta concentração de energia em um feixe direcional, que nada mais é que o laser. Sim,
né? Que é exatamente o que ele tem de legal, né? Que é concentrar, lógico, você não usa o laser somente para para derrubar um míssil. Você pode utilizar, inclusive, na medicina. E aí você tem uma habilidade, que é a habilidade 16. Vou botar aqui no cantinho. A habilidade 16, que é você compreender a natureza da luz e as suas aplicações tecnológicas. E ainda você tem, novamente, a competência 5, que é a querida da gente. A gente tem um carinho com ela assim, enorme. Por quê? Porque, basicamente, você tem, na ciência da natureza, a ideia de você aplicar os conhecimentos da ciência da natureza, basicamente da física, para explicar fenômenos naturais e as suas aplicações no cotidiano. Na questão 4, você tem efeito estufa, que está aqui. Você deve lembrar da ideia que você tem o Sol, que faz essa ideia de produzir todas as faixas visíveis e não visíveis da luz, que atravessam a atmosfera. Então, aqui é vácuo. Aqui é a sua atmosfera. Aquece a Terra. E uma vez aquecido o corpo, vai chegar um momento em que ele vai irradiar a energia que ele, em algum momento, recebeu. Só que essa energia que ele vai irradiar está na faixa do infravermelho e ele não tem energia suficiente para atravessar a atmosfera e acaba retornando à Terra. O que, em parte, seria bom, porque isso regula a temperatura do planeta, faz com que a gente tenha um conforto, né, com um conforto de temperatura excelente entre o dia e a noite, o que faz com que a gente tenha uma sustentação de vida. Muito interessante esse tipo de sistema que a gente tem. Porém, em função do que você conhece da poluição, essa aumento de temperatura acaba ficando muito grande e, infelizmente, acaba produzindo a ideia do absorção, né, do infravermelho pelo CO2 e pelo CH4, se eu não me engano, né, do infravermelho, impedindo que o calor escape para o céu. E aí eu posso até ler, mas você já deu um tempinho para ler as alternativas, tenho certeza. E ele fala que o efeito estufa intensificado é causado pelo aumento de concentração de gases que refletem toda a radiação solar antes de atingir a superfície. Não, acabei de fazer explicação para isso. Impede que a radiação solar alcance a Terra. Péssimo. Absorve a radiação infravermelho emitida pela superfície terrestre. É verdade. Então, você tem o causado pelo aumento da concentração de gás que acaba absorvendo a radiação infravermelha e acaba não dissipando para o vácuo. E aí você tem uma alternativa correta, letra C. Reduz a quantidade de energia térmica? Não. Favorece a formação de nuvens frias, chuva ácida? Olha, esses gases até poderiam produzir uma chuva ácida, né? Mas a ideia do efeito estufa não é esse. E se você ler lá também, o planeta registra o mês mais quente da história em setembro desse ano, com aumento de ondas de calor que vai preocupar os cientistas. E o aumento da temperatura global está relacionado à intensificação do efeito estufa, fenômeno natural essencial à vida, mas agravado pelas emissões humanas. E aí você tem a alternativa C, de novo, com uma competência 5. E agora a habilidade 17, que é compreender os mecanismos de transferência de energia na atmosfera. Ok? O objetivo é sempre que a gente tenta fazer com que você tenha uma varredura de todas as habilidades e competências na medida do possível que o Enem pede para você. Porque a possibilidade de variação entre competências e habilidades é muito grande, mas o objetivo é tentar que a gente vá varrer todas essas informações de competências e habilidades. Por exemplo, nesse agora, quando você lê, você vai ver que a gente vai abordar a competência 6. E a competência 6, atualmente, ela, mais do que nunca, é objeto de estudo e de
necessidade do ser humano, porque o objetivo da competência é você relacionar a energia e a transformação dos processos naturais e tecnológicos, né? Ou seja, da maneira mais eficiente para não perder essa energia para nós que ela está se tornando tão escassa no dia a dia. E a habilidade 18, lógico, que é essa que a gente acabou de falar, que são sinônimos de conversão e conservação de energia. Tá? H18. Let's go? Então vamos lá. Montadoras ampliam o uso de freios regenerativos em carros elétricos. Por que eu estou falando isso para você? Porque se nessa questão eu fiz questão de falar primeiro a competência e a habilidade, foi exatamente para te chamar a atenção que a habilidade 18 tem essa ideia de você converter e conservar regeneração de energia. Ou seja, você está utilizando uma forma de energia para converter em outra para aproveitar o máximo possível, que é a ideia do carro elétrico. Então, nos carros elétricos, durante a frenagem, parte da energia cinética, ó que legal, é convertida em energia elétrica. Energia cinética é um tipo de energia de um grupo muito conhecido da gente, que é a energia mecânica, cinética, cinemática, cinema, movimento, em energia elétrica. Lembrando que por mais que a gente tente, não existe um equipamento que tenha 100% de aproveitamento, senão isso violaria a nossa segunda lei da termodinâmica. Bom sempre lembrar, porque o Enem adora esse tipo de comparação, de relembrar. Esse processo de recuperação de energia é possível devido ao funcionamento reverso de qual dispositivo. Então, o que esse dispositivo quer fazer? Ele quer converter agora energia elétrica em energia mecânica. Céu feio, mas acho que dá para ler. Não, não dá. Ficou feio. Energia mecânica. Então, vamos lá. A bateria basicamente faz o que para você? Converte energia química em energia elétrica. Vou até escrever, né? Bom, né? Então, gerador da letra A, energia química em energia elétrica. Não tem 100% de conversão, tanto é que nós temos aí a ideia do aproveitamento, né? Tem a resistência interna que dissipa parte dessa energia. Letra B de bola. Você tem o gerador elétrico. No gerador elétrico, você tem um motor, que é a ideia que a gente tem, a gente botar um combustível nele, e uma vez que ele vai entrar em movimento, ele vai acabar dentro desse motorzinho produzindo eletricidade. Então você tem queima de gasolina e converte em energia elétrica. Essa ideia do gerador, basicamente, é a mesma ideia que você tem da bateria. Eu não quis dizer que é a mesma coisa, por quê? Porque a gente tem muito cuidado em falar para o aluno que gerador e pilha são coisas totalmente distintas. Por quê? A pilha, ela é só gerador. E quando a gente fala assim, em bateria, a bateria ela pode ser gerador e pode ser também um receptor. Então a pilha recarregável seria uma bateria, porque ora ela converte energia química em energia elétrica, e uma vez que você bota para recarregar na tomada, ela converte energia elétrica em energia química. Então quer dizer que a letra A e B, elas na realidade seriam a mesma coisa, e não poderia ser, porque ela não daria a sua questão. Transformador. O transformador, ele converte energia elétrica em energia elétrica. É isso mesmo, Moraes? É. O que ele faz é converter energia elétrica de uma tensão em outra maior ou menor do que aquela que ela encontra no primário. Exemplo, você tem uma tomada de 110 volts, um ar-condicionado de 220. O que ele faz? Ele eleva a tensão através da
da indução magnética, da variação do fluxo magnético. Mas mesmo assim, ele não consegue fazer isso com 100% de aproveitamento. Quem tem transformador sabe que ele faz barulho e esquenta. Então, quer dizer que ele não tem 100% de aproveitamento. Mas basicamente é converter energia elétrica em energia elétrica. E sempre lembrar um detalhe importante, dica de prova, que não tem a ver com a questão. Mas para que você tenha um transformador, é importante que você sempre trabalhe com corrente alternada, tá? E a corrente alternada sempre vai estar importante, sempre vai estar presente, tanto no primário quanto no secundário. Porque à medida que ela muda de sentido, é ela que vai ser responsável pela variação de fluxo e, consequentemente, de produzir uma força eletromotriz induzida. Então, fique atento. Não rola se tem um transformador e que no primário tem uma bateria. Tem que ser a tomada de casa com corrente alternada. E letra E, você tem a conversão de energia elétrica em energia térmica por um efeito que a gente chamou de efeito Joule. Sobrou a letra C no seu motor elétrico. E é verdade, por quê? Porque durante a frenagem, né, que ele falou para você que seria uma possibilidade reversa que você tem, ele vai trabalhar com essa ideia de converter energia mecânica em energia elétrica. É verdade, é verdade, é verdade. Um exemplo seria essa reversibilidade, né? Porque daí ele vai aplicar o freio, e à medida que ele vai aplicando o freio, ele vai convertendo essa energia elétrica que você tem em mecânica. Então o motor elétrico vai fazer exatamente isso. Pega a eletricidade que você tem da produção e converte em movimento. É exatamente o oposto. Quando ele fala para você mecânica em elétrica, pela energia cinética, e você pega a energia elétrica que você aproveitou e converte em movimento, é o que o motor elétrico vai fazer e é o nosso objetivo que ele faça. Ok? Primeira parte, 5 questõezinhas já foram.